E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns jogadores, algumas falas e atuações sobre alguns jogadores, algumas voltas que não vão acontecer por enquanto, de alguns jogadores que estavam previstos voltar por agora. Falar um pouco sobre Alexandre Pato, que possivelmente vai sim voltar ao São Paulo. E falar também sobre o Luciano, que alcançou o sétimo lugar de artilharia do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui no canal, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, primeiramente a gente vai comentar um pouco sobre o Rafinha, que depois, uma coletiva depois, uma entrevista depois do jogo contra o Internacional, ele foi questionado pela baixa expectativa de alguns torcedores colocam acima do São Paulo diante do Brasileirão. Então, muito óbvio, a gente comentou aqui que a busca é sobre 45 pontos e tudo mais, e a gente tem essa perspectiva por atuações dos jogadores, inclusive do Rafinha. Então, atuações como a do Rafinha nos últimos jogos e de outros jogadores que a gente tem essa expectativa tão baixa. Obviamente, é óbvio isso. Mas o Rafinha falou que não, é torcedor mesmo e tal, é a minoria que fala isso, mas o torcedor real mesmo almeja, tem que almejar ser campeão, que a gente não tem que só ficar somando ponto ali, merreca e tal, que São Paulo tem que ser campeão, tem que vestir essa camisa, tem que buscar ser campeão e tal. Óbvio que é muito difícil, mas enfim, seguem trabalhando para isso, mas não faz sentido. Óbvio, a fala dele na entrevista tem que ser essa, obviamente, enfim, mas a realidade é que São Paulo passou por um vexame já esse ano, logo no comecinho já passou por um vexame pelo Água Santa, já começou mal, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro, perdendo pro Botafogo, então assim, a expectativa que a gente tem, analisando o desempenho dos jogadores no começo, a gente perdeu vários jogadores por lesões, então já mostra uma administração terrível, contratações terríveis, então a gente não tem que esperar mais do que isso, cara. Como que a gente vai esperar ganhar de Flamengo, ganhar de Palmeiras, ganhar de Fluminense que tá muito bem, ganhar de Fortaleza que tá muito bem, ganhar desses times, sendo que a gente não consegue, ganhar do Botafogo, a gente não consegue, tem dificuldade com o Ituano em casa. Então, assim, são atuações dos jogadores, do Rafinha, que a gente tem essa expectativa tão baixa. Então, cara, pelo amor de Deus. Mas agora comentando um pouco sobre o Beraldo, que é uma das únicas joias, assim, um dos jogadores que estão jogando bem. A dupla de zaga muito bem, mas principalmente o Beraldo também. O André Hernan afirmou no canal no YouTube dele, falando que o Beraldo vai receber um aumento de salário. A diretoria está analisou que o desempenho dele está muito bem, muito favorável, está desempenhando muito bem, titular absoluto do Dorival e era do Rogério Ceni também, muito seguro, possivelmente daqui a alguns anos deve sair para a Europa com certeza. E a diretoria analisou tudo isso e decidiu aumentar o salário do Beraldo. Então, mais do que merecido, aumentou o salário do Beraldo. É um jovem de 19 anos, enfim, primeiro ano que ele está sendo profissional dele mesmo. Jogou ano passado, mas o ano de destaque dele está sendo esse. E isso chama interesse de alguns times da Europa, mas o André Hernan também afirmou que não deve sair nessa janela de transferência do meio do ano, vai ficar no São Paulo pelo menos até o final do ano. Então, a gente tem uma temporada, esse restinho, meio, né, de temporada pela frente com o Beraldo junto com a equipe. Bom, agora comentando sobre outros jogadores que estão no elenco, começando pelo Luciano. O Luciano que alcançou os 35 gols pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro, se igualou ao Dagoberto e está na sétima colocação dos jogadores que mais fizeram gol no São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro lugar está o Luiz Fabiano, com 108 gols. Segundo lugar está Luiz Chulapa, com 83 gols. Terceiro lugar, Rogério Ceni, um goleiro, com 65 gols. Quarto lugar, Careca, com 54. Quinto, Miller, com 49. Sexto, França, com 44. Sétimo, Luciano e Dagoberto, com 35 pontos. Com o gol dele que ele fez contra o Internacional de pênalti, alcançou os 35 gols. Em nono lugar tá o Renato com 33 e o décimo o Pedro Rocha com 32. Então, o Luciano tá sendo muito criticado essa temporada e tal, muito explosivo, enfim, tá jogando muito mal, alcançou essa marca
foda, né, pelo São Paulo, já tá no São Paulo faz uns 3 anos, 4 anos aí. Então, um jogador que é muito importante pra gente, por isso que a gente cobra tanto dele, porque a gente sabe o potencial dele. Pô, sétima colocação nos jogadores que mais fizeram gol no clube pelo Campeonato Brasileiro, cara, não é pouca coisa. Então, assim, a gente exige bastante do Luciano porque a gente sabe o que pode entregar. E agora, falando sobre outro atacante, o Erisson, que a gente não vê há um tempinho, desde o jogo contra o Água Santa, não, desde o jogo contra o Tigres, né, que ele fez 2 gols. O Erisson, ele chegou a viajar e a gente sabe que ele tá machucado, ele tá com estiramento e fibrose na coxa esquerda, igual, enfim, tá machucado igual outros jogadores. Ele viajou pra Colômbia no jogo contra o Tolima, então viajou com o grupo, participou e tal, mas não foi relacionado porque ainda tá sentindo dores. Então, e tá sentindo até hoje, a gente vai ter a ausência do Erisson durante alguns dias ainda, algum tempo. O Dorival falou um pouco sobre isso, falou que ele não tá totalmente seguro de si mesmo da lesão e ainda tá sentindo alguma coisa, tá sentindo algum desconforto ainda na coxa. Então, para poupar, para não ter esse problema posterior, vamos dizer assim, esse problema caso volte e volte cada vez mais forte, vai poupar por um tempinho ainda o Erisson, que é muito importante pra gente. O Caleri tava fora aí, ele provavelmente seria titular, porque é o único outro 9 que a gente tem, né? O Luciano tá fazendo essa improvisação junto com o Marcos Paulo. Então, é muito importante a volta do Erisson pra gente. Bom, e agora falando sobre o assunto principal do vídeo, que é sobre o Alexandre Pato. A gente tá comentando desde o início da temporada sobre ele e tá treinando o Refis Plus, porque ele sofreu uma lesão, fez cirurgia e tal, tá se recuperando no Refis Plus e vai estar 8 meses parado. Ele se lesionou quando tava no Orlando City ainda, agora tá sem clube, obviamente. E o São Paulo tá estudando, negociar, enfim, apresentar uma proposta pro Pato ser o atacante nosso, enfim, para ter a sua terceira passagem pelo clube. Ele vai ter um contrato, teoricamente, né, supostamente, vai ter um contrato fixo, então um fixo mínimo ali, não vou dizer um salário mínimo, mas um valor muito pequeno, mas vai ter alguns gatilhos de produtividade, então ele vai ter um salário fixo mínimo, né, pequeno, vamos dizer assim, mas com alguns gatilhos, se ele conseguir bater algumas metas, vamos dizer assim, tal, igual acontece com vários jogadores, ele vai aumentando o seu salário, enfim, contrato de produtividade, o que seria ideal para ele se trouxesse ele. Mas assim, eu fico pensando, eu até analisei algumas falas do Arnaldo Ribeiro, que eu conheço demais ele, eu acompanho faz uns 3 anos que eu acompanho as lives dele com o Eduardo Tironi. Ele falando, cara, mas no Twitter também, tipo, pô, ele vai jogar onde, cara? Sabe, é um absurdo, pô, ele vai jogar onde? Vai jogar no lugar do Caleri, a gente sabe que ele não é camisa 9. Vai jogar como ponta, ele não é morto pra jogar de ponta, a gente sabe disso. Tá 8 meses parado. Óbvio, vai ser um contrato com um valor mínimo e tal, produtividade, até ok. Mas, pô, cara, o Dorival mesmo disse que, cara, se fosse pra trazer algum outro jogador, algum outro atacante, se render a alguma busca no mercado, ele recorreria à base. Então a gente tem o Neverton que tá pedindo passagem, a gente tá o Caio, o Juan mesmo, tem mais oportunidades. A gente tem também o Thales Vander, que foi artilheiro da Copinha. Então, assim, a gente tem muita base, muita concorrência já na base que tá tentando subir pro profissional. Então a gente vai trazer um atacante, 33 anos, não é velho, mas assim, 8 meses parado, a gente sabe que não é a pessoa que mais dá raça no mundo, muito técnico, sim. Eu acho que até que seria um pouco interessante, sim. Eu acho que não acho totalmente negativo, mas, pô, ele vai jogar onde, sabe? Vai jogar no lugar do Caleri? Vai jogar onde? Sabe? Se for pra dar oportunidade pra alguém, pô, puxa o Caio de novo, puxa o Neverton também, que joga pra caramba também, joga pra cacete. Traz o Thales Vander, sabe? Então, assim, tem muita outra opção além do Pato. Eu acho que todos esses jogadores podem produzir e podem ser mais aproveitados durante os anos, até porque é muito jovem, do que o Alexandre Pato. Eu não acho que vai ser todo de negativo, acho que pode sim agregar minimamente, mas tem muitas opções na frente. Bom, mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui no YouTube. Lembrando que a gente posta vídeo todos os dias, exceto no domingo. Então a gente também está presente no Instagram, TikTok
Então a gente tá muito presente, trazendo muitos conteúdos aqui pra vocês, certo? Tudo que a gente posta aqui no YouTube a gente faz em formato de post no Instagram, em formato de vídeo também no TikTok. Certo? Então, eu vejo vocês amanhã, mais notícias e tal, mostrando um pouco sobre a próxima partida também, as notícias do dia. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Um beijo, vamos São Paulo. Te vejo amanhã, hein, mano. Tamo junto.